Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar com a leitura da Bíblia. Hoje, capítulo 37 do livro de Gênesis. História de José e seus irmãos. Preferências provocam inveja. Jacó permaneceu em Canaã, a terra em que seu pai tinha morado. Esta é a história de Jacó. José tinha 17 anos e pastoreava o rebanho com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bala e Zelfa, mulheres de seu pai. Certo dia, falou a seu pai da má fama que eles tinham. José era o preferido de Israel, porque era o filho de sua velhice, e por isso mandou fazer para ele uma túnica de mangas longas. Seus irmãos perceberam que o pai o preferia aos outros filhos. Por isso, ficaram com raiva e não falavam amigavelmente com ele. Um dia, José teve um sonho e o contou a seus irmãos, que ficaram com mais raiva dele. José disse aos irmãos: "Escutem o sonho que eu tive. Estávamos atando feixes no campo. Meu feixe se levantou e ficou de pé, e os feixes de vocês o rodearam e se prostraram diante dele." Os irmãos lhe perguntaram: "Será que você está querendo ser nosso rei? Ou dominar-nos como senhor?" E eles ficaram com mais raiva ainda, por causa dos sonhos que José lhes contava. E José teve mais um sonho que contou a seus irmãos. "Tive outro sonho. O sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante de mim." Ele contou o sonho a seu pai e aos irmãos. Então, o pai o repreendeu, dizendo: "Que sonho é esse que você teve? Quer dizer que eu, sua mãe e seus irmãos vamos prostrar-nos por terra diante de você?" Os irmãos ficaram com ciúmes de José, enquanto o pai meditava sobre o assunto. Inveja produz ódio fratricida. Os irmãos de José foram apacentar o rebanho de seu pai em Siquém. Israel disse a José: "Seus irmãos devem estar com os rebanhos em Siquém. Venha cá. Vou mandar você até onde eles estão." José respondeu: "Aqui estou." O pai lhe disse: "Então, vá ver como estão seus irmãos e o rebanho, e traga-me notícias." O pai o mandou do vale de Hebrom, e José chegou a Siquém. Um homem encontrou José, que andava errante pelos caminhos, e lhe perguntou: "O que é que você está procurando?" José respondeu: "Procuro meus irmãos. Por favor, diga-me, onde eles estão apacentando os rebanhos?" O homem disse: "Eles partiram daqui, e eu os ouvi dizendo que iam para Dotaim." Então José foi à procura de seus irmãos e os encontrou em Dotaim. Os irmãos ouviram de longe e, antes que se aproximasse, começaram a planejar a morte dele. Disseram entre si: "Aí vem o sonhador. Vamos matá-lo e jogá-lo num poço. Diremos que um animal feroz o devorou. Veremos, então, para que servem seus sonhos." Rúben ouviu isso e procurou salvar José das mãos deles. Rúben disse: "Não vamos matá-lo." E continuou: "Não derramem sangue. Joguem o rapaz nesse poço do deserto, mas não levantem a mão contra ele." Rúben pretendia salvar José das mãos deles e devolvê-lo ao pai. Quando José chegou ao lugar onde estavam seus irmãos, eles lhe arrancaram a túnica de mangas longas, o agarraram e o jogaram dentro do poço vazio, onde não havia água. Depois, sentaram-se para comer. Levantando os olhos, viram uma caravana de ismaelitas
que vinha de Galaade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e resina, que levavam para o Egito. Então Judá falou a seus irmãos: Que vamos ganhar matando nosso irmão e escondendo o crime? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, mas não levantemos a mão contra ele, pois afinal ele é nosso irmão, da mesma carne que nós. Os irmãos concordaram. Quando passaram alguns mercadores madianitas, eles retiraram José do poço e depois venderam José aos ismaelitas por 20 moedas de prata, e estes o levaram para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço, viu que José não estava mais aí. Então rasgou as vestes e, voltando até os irmãos, falou: O rapaz não está mais lá, e eu, para onde irei? Então pegaram a túnica de José e, degolando um bode, molharam a túnica no sangue. Mandaram levar a túnica para o pai, dizendo: Encontramos isso. Veja se é ou não é a túnica do seu filho. O pai olhou e disse: É a túnica do meu filho. Uma fera o devorou. José foi despedaçado. Jacó rasgou as vestes, vestiu-se de luto e chorou a morte do seu filho por muito tempo. Todos os seus filhos e filhas procuraram consolá-lo, mas ele recusava consolo e dizia: De luto por meu filho descerei ao túmulo. E seu pai chorou por ele. Entretanto, os madianitas no Egito venderam José para Putifar, ministro e chefe da guarda do faraó. Bom, pessoal, esse foi o capítulo 37. A gente continua com 38 no próximo vídeo. Até lá!